Esta fotografia é o coração de Vaux, na Nova Caledónia. Talvez já a tenha visto. É uma foto que tirei nos anos 80. Tornou-se o símbolo do meu trabalho sobre a terra vista do céu. Um coração no meio do mangal. Não esperava ter um símbolo tão forte para falar do amor pela vida. Já estive em todos os continentes e em 120 países. Capturei cerca de 600 mil fotografias da Terra. Quando penso nisso, é inacreditável. Tive a sorte de poder fotografar a Terra e os seus habitantes durante 40 anos. Este trabalho marcou-me profundamente. Fui transformado por todas e cada uma dessas fotografias. Hoje tenho consciência de que pertenço à primeira geração de seres humanos a testemunhar o desaparecimento da vida selvagem nos 4 cantos do planeta. Esta incapacidade de coexistir com os outros seres vivos preocupa-me. Sem falar sequer da violência que infligimos uns aos outros. E tudo isto acontece no meio de uma indiferença quase geral. Isso magoa-me profundamente, pois sinto-me cúmplice desta banalidade do mal que nos rodeia. A angústia, a tristeza e o medo que sinto talvez sejam parecidos ao que sente. E perante as catástrofes que temos testemunhado, é normal sentirmos-nos impotentes. Eu também sinto isso. Somos todos semelhantes, mas não posso aceitar que isso seja normal. Chamo-me Ian Arthus Bertrand, tenho 78 anos e gostaria de vos falar sobre a natureza. Mas o que é a natureza? Não são apenas as paisagens bonitas. É você, sou eu, é a vida, é tudo o que nos rodeia. A história da vida é a história mais bonita do mundo. Acredito profundamente que a vida inventou o amor para poder viver e continuar a existir. Sim, o amor. Bem sei que esta convicção não tem nada de científico, mas é o que sinto no fundo do meu coração. Cegos pela nossa inteligência, afastamos-nos cada vez mais do resto do mundo natural. Por ignorância, declaramos guerra ao mundo natural. Sim, guerra à vida. Este é o filme mais pessoal e complexo que já realizei. Com o passar dos anos, ganhei a profunda sensação de que nos esquecemos do essencial. Não poderemos ser felizes sem estarmos ligados a todos os outros seres vivos da Terra. A história da nossa vida na Terra começou nas profundezas gélidas do espaço. Os pontos que vê nesta imagem representam 400 mil das galáxias mais próximas de nós. E cada uma delas contém até 100 mil milhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. São números surpreendentes. As galáxias são como ilhas distantes que flutuam a grandes distâncias umas das outras. Com uma velocidade incrível de 300 mil quilómetros por segundo, só a luz consegue indicar-nos a distância que as separam. Imagine que enviávamos um sinal luminoso do nosso planeta Terra a um amigo noutra galáxia, por exemplo, em Andrómeda, a mais próxima de nós. O sinal demoraria mais de 2.500 milhões de anos a chegar até ele. É a luz que
nos guia através desta incrível tapeçaria de espaço e tempo. Mas o que sabemos sobre os mistérios que preenchem o céu? Aproximemo-nos. Esta é a nossa galáxia, a Via Láctea. Esta imagem foi criada a partir de várias imagens de satélite. Para vê-la ao vivo, seria necessário viajar num foguete durante 10 milhões de anos. Consegue imaginar? O nosso sistema solar é um grão de areia na imensidão dos milhares de milhões de estrelas e planetas que compõem a nossa galáxia. O espaço recorda-nos quão pequenos somos. Quando entramos na nossa galáxia, podemos admirar as nebulosas, nuvens de gás e poeira interestelar. Dentro das nebulosas, encontramos hidrogênio. As nebulosas surgiram algumas frações de segundo após o Big Bang, quando foram atingidas temperaturas de vários milhares de milhões de graus. O hidrogênio é o elemento mais comum no universo e no sistema solar. Encontramo-lo por toda a parte, nos planetas, nas estrelas, mas também no nosso sangue e nas nossas células. Os nossos corpos são compostos por poeira estelar tão antiga quanto o universo, com átomos com cerca de 14 mil milhões de anos. No interior das nebulosas ocorre um dos processos mais sublimes e incríveis do cosmos: o nascimento de uma nova estrela. Nesta fotografia, que os americanos chamaram os Pilares da Criação, vemos um verdadeiro berço de estrelas. Existem milhares delas só na nossa galáxia. No seu interior, os núcleos dos átomos de hidrogênio fundem-se uns com os outros e dão origem a núcleos mais pesados de elementos como o hélio, o carbono, o oxigênio e, finalmente, o ferro. Uma vez formados, estes elementos movem-se pelo espaço e preenchem o cosmos, dando origem aos planetas. Estas fotografias foram tiradas pelo telescópio James Webb, lançado para o espaço a 1.500 milhões de quilómetros da Terra. James Webb anda a percorrer o espaço e consegue fotografar o universo profundo. Está tão distante de nós que as informações que recolhe nos levam até às origens do universo. Mas isso não é tudo. Nesta escala, as fotografias mostram-nos estruturas galácticas e ingredientes semelhantes por todo o lado. Será possível que existam outros sistemas solares semelhantes ao nosso e, portanto, outros mundos semelhantes à Terra? Estas questões criaram a ideia de que provavelmente não estamos sozinhos no universo. Porém, até hoje, as explorações espaciais mostram exatamente o contrário. A Terra pode muito bem ser o único lugar no universo onde as condições físicas e químicas deram origem à vida. No infinito do espaço, existe uma diversidade incrível de corpos que podem ter surgido numa sequência de acontecimentos desconhecidos. Aqui, o acaso e a imprevisibilidade
desempenham um papel central. Cada mundo é diferente e, por isso, cada história é única. Foi isso que aconteceu no nosso sistema solar. Embora todos os elementos que o compõem tenham sido criados há mais de 4.500 milhões de anos, cada um destes 8 planetas tem características próprias. Alguns estão cobertos de gelo, outros são gasosos ou rochosos. Saturno é famoso pelo seu sistema de anéis incrivelmente vasto e complexo. Em Vênus, a temperatura no solo ultrapassa os 450 graus. Júpiter, com as suas centenas de luas, é o maior planeta do sistema solar. Nele caberiam 1.300 planetas como a Terra e tem ventos que chegam aos 600 km por hora. Todos estes planetas são o resultado de uma combinação de ingredientes idênticos, cujo resultado é sempre diferente. Quanto a Marte, o planeta vermelho, a sua cor característica provém do óxido de ferro que cobre grande parte da sua superfície. Estas imagens parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica, mas são reais. Atualmente está desértico, mas este planeta já teve água na sua superfície, o que o coloca entre os principais alvos de investigação na procura por sinais de vida no passado. Marte alimenta as fantasias de quem acha que poderíamos lá viver um dia, apesar das temperaturas médias de menos 63 graus centígrados e de uma atmosfera que o torna inabitável. Demoraríamos entre 5 e 9 meses para chegar lá. E mesmo assim, seria impossível transformar Marte num mundo habitável. É uma fantasia, uma miragem. Temos outras prioridades e, acima de tudo, outros desafios a enfrentar. Os planetas giram em torno da nossa estrela, o Sol. Ele é apenas um ponto entre muitos outros, perdido no meio de um aglomerado de estrelas e corpos rochosos. Mas ele brilha e dá-nos tudo o que precisamos. Graças à sua luz, a nossa Terra aparece como uma bola azul única nas profundezas silenciosas do espaço, como que suspensa na imensidão negra do cosmos. Esta joia frágil e isolada é o nosso lar. Quando a vejo, vejo-nos a nós. Abriga tudo o que precisamos. Não poderíamos sonhar com nada melhor. Nela estão todos os nossos amores e todos os nossos ódios, todas as nossas esperanças, todos os nossos desejos e todas as nossas dores. Desde o nosso primeiro choro até ao último suspiro. Reúne os nossos sonhos e pesadelos, as nossas alegrias e raivas, todos os nossos risos e lágrimas, todas as nossas pequenas e grandes histórias. O planeta é o incrível campo de ação de almas caridosas e ditadores atrozes, visionários e ícones, estrelas e canalhas, chefes de Estado, CEOs e operários, comerciantes de armas e comerciantes de flores. É a terra das nossas mães e pais, dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos amigos animais e de todas as formas de vida sem as quais não conseguiríamos viver. A
Terra abriga forças que nos unem e as sementes de um futuro que, por enquanto, nos escapa e ultrapassa. Nesta imensidão cósmica, a escuridão infinita do universo deve lembrar-nos de que não há ninguém que nos venha salvar dos nossos próprios erros. A Terra é, por enquanto, o único lugar onde sabemos que existe vida. Não podemos habitar outros planetas além deste. Quer gostemos ou não, é aqui que temos de viver. Esta realidade impõe-nos uma enorme responsabilidade, a de vivermos melhor, de cultivarmos a solidariedade entre os povos e com o resto do mundo natural. Temos de cuidar deste lar único e precioso que é a nossa única casa. Não teríamos conseguido imaginar nada melhor do que isto. Os poderosos e assustadores vulcões são uma lembrança dos primórdios da Terra, quando o planeta era apenas uma bola de lava incandescente. Durante as primeiras erupções, libertaram enormes quantidades de gases, vapor de água, dióxido de carbono e enxofre, contribuindo assim para a formação da primeira atmosfera terrestre. Atualmente, ainda temos 1.500 vulcões ativos. Vestígios dos milhões de vulcões que existiam, os mais poderosos, como os da Islândia, expelem lava a mais de 1000 graus Celsius e libertam nuvens de enxofre que escurecem o céu, afetando o clima do planeta. Há 4.000 milhões de anos, a maior parte da Terra acima do nível da água era semelhante a estas paisagens áridas. Mas os desertos nem sempre foram tão estéreis. As jazidas de petróleo nestes locais são o que resta de pequenos seres vivos que habitavam os oceanos há cerca de 400 milhões de anos. Estes desertos relembram-nos de que na Terra tudo se transforma. A natureza muda constantemente. Nos polos, as grandes extensões de gelo regulam a temperatura do planeta. As camadas de gelo são uma memória viva de como deve ter sido o clima em períodos mais recentes. Graças a elas, conhecemos toda a história climática da nossa Terra. Os glaciares são a maior reserva de água doce do mundo. A extensa área branca reflete uma grande parte da luz solar para o espaço, como se fosse um espelho. Por refletir muita luz, diz-se que esta superfície tem um albedo elevado. Quando estas vastas extensões de gelo derretem, deixam a superfície do mar exposta, o que é mais escura e absorve mais calor. Isto aquece a água e as camadas de ar em contacto com a sua superfície, contribuindo para o aumento das temperaturas na superfície do globo. As montanhas que formam a crosta terrestre resultam de movimentos tectónicos e são alteradas pela ação dos glaciares e da chuva. Ao longo do tempo, os processos que causaram a sua elevação são contrariados pelo efeito da gravidade e das intempéries. As rochas
fazem parte de um vasto ciclo e todas elas contêm água. A mesma água que compõe o nosso corpo e o dos outros seres vivos, seja no estado líquido, sólido ou gasoso. A água do mar funciona como um filtro da luz solar, absorvendo as cores diferentes do azul, que é assim refletido mais intensamente. A composição da luz pode ser observada quando os seus raios atravessam as gotas de chuva e dão origem ao arco-íris. Pensa-se que as primeiras formas de vida surgiram na água. Para se ter uma ideia de como isso deve ter acontecido, é preciso descer até às profundezas dos oceanos. Aqui, muito longe da luz solar, há nascentes e termais que formam estruturas semelhantes a chaminés. Essas águas quentes contêm compostos ricos em ferro, hidrogênio e enxofre, provenientes do interior da Terra. Há 3.800 milhões de anos, a energia química destes compostos deve ter alimentado os primeiros micro-organismos que povoaram os fundos oceânicos. Existem várias hipóteses explicativas sobre o surgimento da vida na Terra. Estes compostos terão sido fundamentais para o surgimento dos primeiros seres fotossintéticos. Estes seres inovadores conseguiam produzir o seu alimento a partir da energia que captavam do Sol, absorvendo água e dióxido de carbono do seu meio. É possível que fossem semelhantes às cianobactérias que ainda hoje vivem no ambiente aquático. Há cerca de 600 milhões de anos, a atividade destes micro-organismos teria levado à acumulação de uma enorme quantidade de oxigênio na atmosfera, a formação da camada de ozono. Esta camada protege a superfície terrestre contra os efeitos da radiação ultravioleta da luz solar e contra outras radiações letais provenientes do espaço. A camada de ozono terá proporcionado as condições que permitiram aos primeiros seres vivos conquistar o meio terrestre. As plantas são os sinais de vida mais evidentes a partir do espaço. Transformaram a paisagem do meio terrestre para sempre. O que era um deserto vulcânico passou a transbordar vida. A fotossíntese é um processo biológico fundamental em que, devido ao efeito da luz solar e na presença de clorofila, a absorção de água e dióxido de carbono são absorvidos, produz compostos orgânicos e liberta oxigênio. Hoje, este elemento é indispensável à nossa respiração, mas quando surgiu pela primeira vez no estado livre, era uma substância tóxica. A respiração é o processo mais eficaz de extrair a energia contida nos compostos orgânicos e, em consequência, favoreceu o aparecimento de formas de vida mais complexas. Desde o zooplâncton que proliferou nos oceanos até aos fungos que invadiram os solos, surgiu uma infinidade de seres vivos. Cada um desenvolveu formas especiais de absorver o oxigênio, como a respiração por traqueias dos insetos ou por branquias e pulmões nos vertebrados. A história da evolução é uma história de tentativas e de erros.
árvore da vida, cada espécie tem o seu lugar no extremo dos ramos. Há ambientes em que as condições podem ser mais ou menos favoráveis aos seres vivos, mas ao longo da sua história evolutiva, muitos deles encontram formas de explorar qualquer recurso disponível. As espécies atuais representam uma pequena fração das que já existiram no passado. Mesmo assim, o seu número e complexidade são extraordinários. Até hoje foram classificadas cerca de 2 milhões de espécies na Terra. Mas estima-se que ainda existam entre 8 e 20 milhões por descobrir. Conhecemos apenas uma fração das características dos seres vivos. Em termos simples, o processo evolutivo inclui duas vertentes que podemos chamar de acaso e necessidade. O acaso é a vertente aleatória que está na origem da diversidade genética de uma população e a necessidade seleciona as características úteis para a sua sobrevivência. O que vos quero transmitir é que a natureza pode ser o nosso guia. Contém lições valiosas sobre o equilíbrio da vida. Há milhões de espécies que coexistem, cooperam, que se regeneram, se adaptam e se reinventam constantemente. Um dos princípios da natureza é agir a longo prazo. Há milhares de milhões de anos que as estações do ano e a alternância entre o dia e a noite que conhecemos hoje influenciam o processo evolutivo. A Lua exerce um poder de atração sobre a Terra que se manifesta de diferentes maneiras. Em primeiro lugar, retarda o movimento de rotação da Terra. Ao longo de 4.500 milhões de anos, a duração dos dias na Terra passou de 6 para 24 horas. E continuam a diminuir a velocidade em 2 milissegundos por século. Ao agir como um ímã, a Lua influencia o nível da água dos oceanos e das rochas na crosta. Em França, o solo e as casas sobem e descem 40 centímetros, acompanhando o ritmo de cada maré. A Lua nem sempre existiu. Pensa-se que a Lua terá sido formada a partir da colisão de um grande asteroide, chamado Theia, com a superfície da Terra. Desta colisão resultaram vários blocos rochosos que se foram agregando aos poucos e formaram a Lua como a conhecemos hoje. Esse impacto alterou também o ângulo de inclinação do eixo terrestre em relação ao plano da sua órbita. As estações do ano e as marés estão ligadas ao efeito de atração gravítica que a Lua e o Sol exercem sobre a rotação do nosso planeta. Perto dos polos, os invernos são longos e frios. À medida que nos aproximamos do Equador, há uma alternância entre estações secas e úmidas. E não esqueçamos que as estações do ano ocorrem de forma inversa nos hemisférios norte e sul. Nas regiões temperadas, a chegada do outono é marcada por dias mais curtos e uma diminuição da temperatura. As árvores de folha caduca preparam-se para o inverno. A seiva elaborada é recolhida e limitam o seu crescimento. A clorofila, que dá às árvores a cor verde e lhes permite absorver uma certa quantidade de energia luminosa, dá lugar a carotenoides e outros pigmentos amarelo-alaranjados. Quando o inverno chega, as árvores ficam numa espécie de estado de dormência. Durante esse período,
As raízes das árvores deixam de absorver água e nutrientes e interrompem temporariamente o seu crescimento. É desta forma que resistem numa paisagem dominada pelo gelo. No mundo animal, algumas espécies aprenderam a não gastar demasiada energia para combater os desafios do inverno. Fazer uma pausa durante os períodos em que as condições de vida se tornam mais difíceis é uma boa estratégia até à chegada dos dias mais agradáveis. Os seres vivos alteram o seu metabolismo e planeiam a longo prazo. É uma história de adaptação permanente a um planeta em mudança. Esta adaptação ocorre em simultâneo com a circulação de materiais. Na natureza não há resíduos, nada se perde, tudo se transforma. Os fungos, por exemplo, são agentes de reciclagem espetaculares. A sua função, tal como a de outros micro-organismos decompositores, é libertar os nutrientes contidos nos detritos orgânicos e colocá-los à disposição das plantas que crescem nos solos. Apesar de ser muitas vezes invisível para nós, este processo natural garante a circulação permanente de materiais entre os seres vivos e o seu ambiente. Viver em grupo pode trazer muitas vantagens. Fazer parte de um grupo, como uma matilha ou um bando, é uma garantia de segurança para muitos seres vivos. A cooperação entre os elementos de um grupo permite, por exemplo, maior êxito na captura de presas e ajudar indivíduos feridos ou debilitados. Há aspectos essenciais na vida de muitos animais, como a procura de alimento, abrigo e defesa de um território. Alguns desenvolveram estratégias únicas para resolver esses problemas. As associações de benefícios mútuos entre plantas e animais são das mais admiráveis. Algumas plantas dependem dos insetos polinizadores para se reproduzirem. Utilizam as cores, formas e aromas das suas flores, bem como os líquidos açucarados dos seus nectários para atrair insetos e outros animais. Esta abelha, que recolhe o néctar de flor em flor, transporta no seu corpo numerosos grãos de pólen. Eles contêm as células sexuais masculinas de uma flor que poderão fecundar as células sexuais femininas de outra flor. Assim, enquanto recolhe o néctar, a abelha contribui para a reprodução da planta que lhe oferece o alimento. Este tipo de associação resultou de um processo evolutivo que decorre há muitos milhões de anos. No mundo natural são comuns as associações de interdependência entre os seres vivos. Estas associações podem transformar-se ao longo do tempo de modo a superar novas dificuldades. No mundo vivo, tudo está interligado. Nada existe isoladamente. As espécies vivas estão constantemente a interagir com o seu ambiente, desde a Terra até ao Sol e ao próprio cosmos. O processo evolutivo implica uma longa sucessão de tentativas e erros na procura da melhor solução para um problema do momento. Mas não deixa de ser uma solução temporária, pois surgirão sempre novos problemas que requerem novas soluções. Por isso, cada ser vivo precisa de tempo para se adaptar às condições do seu ambiente. A humanidade, com toda a sua diversidade, também é um produto do processo evolutivo.
Tal como os grandes símios, os nossos parentes mais próximos, sofremos alterações no comportamento ao longo de numerosas gerações. Conseguimos utilizar características específicas do corpo para aproveitar da melhor forma os recursos do ambiente. Os primeiros seres humanos raramente viviam sozinhos. Reuniam-se em tribos, aldeias e comunidades. Enquanto foram nómadas, teriam cooperado em atividades como a caça. Recolhiam plantas para se alimentarem em fins medicinais. Quando se tornaram sedentários, o cultivo de plantas e a domesticação de animais alteraram bastante o seu modo de vida. Os seres humanos, uma espécie peculiar de bípedes, sem garras, pelagem densa nem dentes grandes, são particularmente vulneráveis na natureza. Mas também são dotados de um cérebro muito volumoso, com uma coordenação motora excelente das extremidades anteriores, agora livres da função locomotora. Estas características permitiram-lhe resolver problemas extraordinários e colonizar grande parte do ambiente terrestre. O domínio do fogo, por exemplo, permitiu-lhe viver durante o inverno ou em regiões mais frias. À medida que se tornava sedentário, o ser humano fixou-se em vales com terrenos férteis onde começou a praticar a agricultura. As colheitas proporcionaram-lhe alimento suficiente para viver em períodos difíceis, aumentando a sua autonomia em relação ao ambiente. A concentração em pequenos aglomerados deu origem às primeiras aldeias e cidades. A necessidade de explicar o mundo envolvente levou ao aparecimento de mitos, deuses e religiões, que foram a base de estruturas sociais maiores. O engenho e a imaginação do homem permitiram construções excepcionais. Os seres humanos inventaram formas cada vez mais complexas para aproveitar a energia do vento, da água e do sol. A utilização de máquinas movidas, primeiro com lenha e depois com combustíveis fósseis, permitiu ultrapassar as suas limitações físicas. À medida que adquiria novas capacidades, o ritmo de alterações sociais aumentou de forma imprevisível. Em apenas 100 anos, as alterações em termos de ritmo de trabalho e volume de mercadorias produzidas conduziu a um aumento do bem-estar e longevidade de grande parte da população. O investimento na educação aumentou a partilha de conhecimentos e de novas formas da sua aplicação. A mortalidade infantil e a pobreza extrema foram significativamente reduzidas. As medidas preventivas e os cuidados médicos erradicaram muitas doenças, aumentando a sua esperança de vida. Esta melhoria nas condições de vida de muitos homens e mulheres deve-se em grande parte à utilização prevalecente de uma única fonte de energia, o petróleo. O homem passou a depender dele em quase toda a sua atividade. A utilização de combustíveis fósseis trouxe capacidades e bem-estar sem precedentes a muitos seres humanos. O Homo sapiens tornou-se num Homo economicus e passou a ver a natureza em termos de recursos. Os solos têm de ter um determinado rendimento por hectare. Os rios servem para construir barragens e produzir energia. As florestas servem para obter madeiras. E os animais são fontes de proteínas.
O mundo natural foi reduzido a uma função económica, da qual os recursos devem ser extraídos para depois serem transformados, transportados, consumidos e descartados. O capitalismo abriu um campo de possibilidades incrível, que causa a ilusão de que somos capazes de alterar tudo sem limites. É difícil prescindir do conforto resultante do progresso atingido. Mas nós vamos ainda mais longe. Uma vez satisfeitas as nossas necessidades básicas, procuramos ir mais longe, possuir mais coisas, muitas vezes a qualquer custo. Em apenas 150 anos, perturbámos um equilíbrio ecológico complexo, aperfeiçoado ao longo de milhares e milhões de anos de evolução. O nosso estilo de vida ocidental consome tantos recursos que a natureza já não tem tempo para se regenerar. O nosso impacto é comparável a um dos 5 períodos de extinção em massa, mas a um ritmo acelerado. Muito antes da chegada da nossa espécie, há 300 mil anos, o mundo natural enfrentou várias catástrofes climáticas e geológicas. Houve episódios de glaciações intensas, picos de temperatura que esgotaram o oxigênio dos oceanos e levaram à proliferação de algas tóxicas, erupções vulcânicas massivas, chuvas ácidas corrosivas, tsunamis monstruosos, nuvens de poeira sufocantes e impactos devastadores de asteroides. Em mais de 580 milhões de anos, 5 grandes eventos de extinção em massa exterminaram inúmeras espécies. Esses eventos, ao criarem grandes desafios para a vida, também estimularam o aparecimento de novas espécies e alteraram o curso. A diversidade deslumbrante da vida que conhecemos hoje é apenas uma fração, 1% de tudo o que já existiu. Forçada a evoluir num mundo em constante mudança, a vida adaptou-se às condições imprevisíveis do seu ambiente. O acaso e a incerteza desempenham um papel importante no processo evolutivo da vida. E muitas vezes, nós, seres humanos, tendemos a esquecer a resiliência do mundo natural. O ser humano não é eterno e o nosso mundo não é indestrutível. Na verdade, é bastante vulnerável às perturbações que poderão surgir. É com o coração pesado que repito o que os cientistas dizem há anos. Estamos a passar pela 6ª extinção em massa. Ao contrário das anteriores, esta catástrofe é causada por nós. Não se desenrolará ao longo de milhões de anos, mas sim no espaço de algumas décadas. Esta rapidez singular perturba a natureza própria do processo evolutivo, dificultando a possibilidade de adaptação dos seres vivos. Ninguém quer destruir a vida na Terra. No entanto, a forma como exploramos o mundo está a aproximar-nos de um ponto sem retorno. Nesta situação, somos cúmplices e vítimas de um caos ecológico sem precedentes.
O número e a intensidade dos grandes incêndios mais do que duplicaram nos últimos 20 anos, deixando um rastro de destruição e poluição tóxica. Os ciclones e furacões estão a intensificar-se e a tornar-se mais mortíferos. O ritmo do degelo está a acelerar em todo o mundo. Nos polos, as temperaturas estão a aumentar 2 vezes mais depressa do que a média global. Embora as calotes polares atuem como um sistema de arrefecimento natural, estão a derreter gradualmente e a camada de gelo do Ártico pode desaparecer completamente durante os meses de verão até 2035. Nos Himalaias, na Venezuela, na Colômbia e até mesmo em França, os glaciares estão a derreter rapidamente e de forma irreversível. Noutros lugares, o degelo do permafrost liberta metano, o que acelera o aquecimento global. Os cientistas também estão preocupados com a possibilidade do reaparecimento de vírus antigos que tenham ficado presos no interior do permafrost. O aquecimento dos oceanos duplicou de velocidade nos últimos 20 anos, provocando a rápida destruição dos recifes de coral, essenciais para os ecossistemas marinhos. Em 150 anos, metade dos recifes de coral desapareceu. Durante uma década, as ondas de calor marinhas causaram inúmeros estragos, eliminando inúmeras espécies e agravando o efeito dos ciclones. Este colapso do mundo vivo é extremamente dramático e os números são assustadores. Nas últimas décadas, as populações de insetos caíram 80% e quase 3/4 das populações de animais selvagens entraram em colapso. Toda a biosfera está em risco. Os níveis de poluição são alarmantes em todos os aspectos. Vagas e rios de resíduos são levados até às partes mais profundas dos oceanos. Pesticidas, nitratos, metais pesados, dezenas de milhares de moléculas, outros produtos químicos tóxicos contaminam as águas, os solos e acumulam-se no nosso corpo, contribuindo para um aumento preocupante da infertilidade e de todos os tipos de cancro. Os cientistas são unânimes sobre este assunto. Estamos a testemunhar um desastre natural. Quando enfrentamos a realidade desta crise, todos os indicadores estão no vermelho. Devido às alterações climáticas, as catástrofes naturais tornaram-se uma ameaça. A escala desta catástrofe parece esmagadora. Todos os anos, desde 2008, os acontecimentos climáticos têm provocado a deslocação forçada de 21,5 milhões de pessoas por todo o mundo. Historicamente, estas migrações em massa têm sido impulsionadas por uma complexa interação de forças climáticas, culturais, económicas e políticas. Isto obrigou a que milhões de pessoas deixassem suas casas na procura de uma vida melhor. No entanto, a frequência crescente de desastres causados pelo clima forçará um número ainda maior de pessoas ao exílio. As guerras ilustram bem a nossa capacidade de aplicar o conhecimento na criação de armas de destruição massiva. Defende frequentemente a proteção do mundo vivo. Mas como é que esta causa pode ser ouvida enquanto continuamos a matar mulheres e crianças, enquanto continuamos envolvidos em conflitos fratricidas que opõem irmãos e irmãs, todos pertencentes à espécie humana?
Sempre depositei as minhas esperanças nas capacidades criativas e na inteligência humana em procurar as melhores soluções para os problemas mais prementes. Mas hoje, este caos faz-me duvidar que consigamos enfrentar este desafio. Como é que podemos parar de destruir tudo o que torna o nosso mundo um planeta verdadeiramente habitável? Como António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse: a humanidade abriu as portas do inferno. Podemos sentir o calor, temos todos os fatos, mas agarramos-nos à negação, recusamos a agir para combater as causas do que está a acontecer. Porquê? Esta falta de ação causa-me medo, terror até. Como muitos outros, dediquei a minha vida a informar, a fazer filmes como forma de aumentar a sensibilidade e a consciência das pessoas para os problemas que afetam o mundo natural. No entanto, é claro que isso não tem sido suficiente. Às vezes sinto-me frustrado e considero que os objetivos do meu trabalho não foram atingidos. Não sei o que poderei fazer mais para transmitir esta mensagem. Não quero perturbar ninguém, mas receio que estejamos a ficar sem tempo. A nossa espécie é inteligente e somos seres empáticos. Então, como foi possível chegar a este ponto? Será que nos arriscamos a destruir toda a vida na Terra, a maior riqueza que existe neste planeta único no universo?